E hoje o tema é muito importante. Ele é muito importante porque a gente vai falar sobre bullying. Bullying no relacionamento, né? Então vamos falar hoje sobre bullying no relacionamento. Até quando eu pensei no tema, eu digo, puxa vida, mas muita gente vai dizer assim, bullying? Mas no relacionamento, bullying não é uma coisa que acontece com adolescentes? Antes fosse. E tem duas vertentes que enxergam o bullying de maneira muito diferente. Uma vertente enxerga o bullying como uma violência verbal, uma violência física quando você intimida, mesmo que não encoste, e uma violência psicológica. Mas tem uma outra vertente que não está encarando o bullying como violência, porque eles afirmam que o bullying só é violência se você aceita de alguma maneira o que está sendo colocado para você. Bom, eu acho que tem uma certa lógica. Deixa eu explicar. Por que eu digo certa lógica? Porque, sem dúvida, se você entra numa escalada quando você recebe bullying, agindo da mesma maneira, às vezes vai numa escalada sem fim, que só piora a relação e que só piora o bullying. Tem uma vertente que diz que quando você recebe o bullying de alguém, e ao invés de aceitar isto, aceitar no sentido de você se encolher, de você se intimidar, de você se retrair, você responder com afeto, com carinho, que o bullying diminui. Diminui mais do que se você reage, ou se encolhendo, ou devolvendo na mesma moeda. Nós vamos pensar sobre isso juntos e no final dessa live a gente vai conversar sobre isso, né? Mas o que é o bullying, então? O bullying é todo o movimento ou a reação que intimida, que ridiculariza, que agride, e que agride o quê? Que agride a autoestima ou a autoconfiança de alguém. Isso pode vir em forma de xingamento, em forma de piadinha. E é engraçado, porque quando a pessoa faz bullying usando a piada, a pessoa diz assim, ora, era só uma brincadeira, ai, tu tá chateada por isso, tu tá se incomodando por isso, era só uma brincadeira, só pra gente rir. Eu sempre fico me perguntando, rir de quem? Porque é muito diferente quando a gente ri com alguém, né? E eu volta e meia estou rindo aqui com vocês de mim mesma, mas eu estou rindo com vocês, juntos. É muito bom quando a gente ri com alguém, mas é muito ruim quando a gente ri de alguém. Quando a gente ri de alguém. É muito ruim quando a pessoa usa das palavras, do olhar, né? Vamos começar pelas palavras. Gorda, burra, idiota. Essas eu tô falando assim mais secas, bem na lata mesmo. Mas tem aquelas que diz assim, ó, deixa que eu faço, porque você não sabe fazer isso. Acho melhor você não fazer tal coisa, porque eu não sei se você é capaz. Né? Que você vai querer fazer tal coisa?
Ah, isso não é para ti. Então, esse tipo de frases, muitas vezes, elas são tão destrutivas como você dizer você é burra. Porque elas dão a entender que você não é capaz, que você não tem valor, que você não tem condições para fazer determinada coisa. Tem um outro tipo de bullying, que é o bullying feito às vezes só com o olhar. Eu lembro de uma paciente que comentava comigo que estava num evento social e ela, pelas tantas, ela sorriu porque ela estava feliz, contente, ela tinha bebido um pouquinho além da conta, mas nada fora dos padrões, e ela deu um sorriso e o marido logo olhou feio para ela e ela disse que ela tratou de engolir o riso rápido. E essas situações foram cada vez ficando mais frequentes. Mais e mais e mais frequentes. Às vezes, o bullying vem em forma de ameaça. Ameaça quando a pessoa diz assim, se você fizer tal coisa, você vai se sair mal. Por isso, por isso, por isso, e começa a desqualificar a pessoa. E quando isso vem de uma pessoa que você ama, isso fica muito difícil de você identificar. Por exemplo, como um maltrato. Porque se você fala para a pessoa, puxa vida, você está me maltratando ou eu estou me sentindo maltratada, a pessoa diz, quê? Olha o que tu está dizendo. Eu não te maltratei, eu falei a verdade. Eu falei a verdade. E, gente, eu vou te ser bem sincera, tem muita gente confundindo ser autêntico, falar a verdade com grosseria, com falta de respeito, com falta de cuidado. E, de certa maneira, achando isso, eu vou explicar, a pessoa sente como se fosse mais importante, poderosa, né? Às vezes, o bullying pode vir em forma de conselho. E como é que eu vou identificar que é bullying se ele está vindo em forma de conselho? Simples. Porque por trás de todo bullying tem uma forma de poder. Nós temos alguém querendo dominar ou submeter alguém. Alguém querendo dominar e submeter alguém. Só que muitas vezes a pessoa que quer dominar, ela já foi muitas vezes dominada. Ela já se sentiu muitas vezes rejeitada, excluída, sem valor. Então, às vezes, o que essa pessoa faz? Essa pessoa se junta a outros agressores e faz a mesma coisa com outras pessoas. Porque assim, na cabeça dela, ela está dominando, ela está tendo poder. Às vezes, no relacionamento, os dois começam a fazer bullying um com o outro. E não se dão conta que estão se desqualificando e desqualificando a relação, o relacionamento. Às vezes, a mãe desqualifica o pai, que desqualifica a mãe, ambos desqualificam os filhos. E quando você vê, você tem uma família desqualificada, porque ninguém sabe mais se dizer coisas carinhosas, sem estar numa disputa, sem estar numa relação de dominação um sobre o outro. Mas e se a gente recebesse o bullying e, ao invés de retrucar do mesmo jeito, ou de se submeter se retraindo, a gente pudesse ser mais resiliente, se a gente pudesse ser mais forte e agir diferente com a outra pessoa, agir
de maneira amorosa. Será que isso mudaria? Tem pessoas que dizem que sim, que quando você se sente numa situação onde está sendo feito bullying com você, e você começa a agir de uma forma amorosa, que você começa a desarmar a outra pessoa. Tem outra vertente que diz que não. Que você não pode ser resiliente dando, tipo, a cara a tapa. Mas veja bem, quando eu falo em ser resiliente, eu não estou falando para dar o outro lado da face ou da cara para bater de novo. Não é isso. Ser resiliente é poder dizer: o que você está me dizendo não faz sentido para mim. Eu não sou essa pessoa, eu não sou gorda, eu não sou feia, eu não sou burra. Só que, gente, isso é tão difícil que vocês não têm noção. Eu recebi hoje um vídeo da minha querida Jaque. E nesse vídeo tem uma pessoa que defende exatamente isso. Defende o bullying não como uma violência, defende o bullying como somente uma situação de poder, onde quem está recebendo bullying, se for resiliente, se for forte e responder com amorosidade, que isto quebraria o bullying. Pois então, gente, eu tenho certeza que muita gente aqui já tentou fazer isto. Eu tenho certeza. No vídeo, a pessoa faz isso e desarma a que está agredindo. Mas ela desarma a que está agredindo, sabe por quê? Porque a pessoa que estava agredindo, ela não estava a fim de fazer aquilo. Ela não estava a fim de fazer aquilo. Ela estava fazendo o que ela tinha sido mandada. E se tu mandar uma criança agredir alguém, seja com o olhar, seja com palavras, seja com algum tipo de ato, a criança vai dizer: não vou fazer isso não. Porque esse vídeo das crianças sendo mandadas fazer bullying com alguém, esse vídeo também está na internet. E sabe o que as crianças fazem? Eu não quero não, eu não vou fazer isso não. Mas então por que o adulto muitas vezes faz isso? Seja homens, seja mulheres. Ambos, às vezes, num casal, estão sofrendo de bullying um do outro e continuam fazendo. Porque se eu sofro com bullying, você também sofre. Se de alguma maneira eu me desqualifico, me desmereço, fico mal, fico triste, fico impotente. Quando é feito bullying comigo, o mesmo o outro sente. Mas se o outro sente também, por que eu faço? Aí é que tá. Porque muita gente vai na teoria do olho por olho, dente por dente. Faz comigo, eu devolvo na mesma moeda. E sabe do que a gente tem? A gente tem guerra. A guerra necessariamente a gente não precisa pensar em grandes nações, a gente de vez em quando pode pensar nas guerras que a gente acaba fazendo dentro de casa, dentro do relacionamento. Pessoas que um dia se amaram, que um dia se validavam, que um dia se elogiavam, que um dia um enaltecia a outra, de repente entrou num processo de se desqualificar, de se ridicularizar, de falar mal. E não é só falar mal da pessoa, né? Perdão, não é falar mal só das atitudes da pessoa, fala mal da pessoa. Não separa atitude, que você pode não gostar, da pessoa. Logo, a pessoa passa a invalidar a pessoa no todo. Você é burra. Você não é uma pessoa legal. Você não é capaz. E aí a pessoa vai desqualificando, vai
insultando. Insulta a outra, né? Insulta. Ridiculariza. Isso aqui eu não tinha falado ainda. Começa muitas vezes a limitar a pessoa. A limitar, tipo, tal coisa você não pode fazer. Aquilo não foi feito para você. E a pessoa muitas vezes não se dá conta que isso é bullying. Não se dá conta que tem uma relação ali de poder, desqualificando, desfazendo a outra, com uma pessoa querendo dominar, com uma pessoa querendo desqualificar a outra. Eu lembro de uma paciente, gente. Ela e o marido se conheceram, se apaixonaram, ela era alegre, ela era divertida, ela era faceira, ela sempre foi mais cheinha, né? E até que, lá pelas tantas, ele começou a compará-la com outras pessoas. E essa comparação, gente, doía. Porque às vezes ele a comparava com padrões que não tinham nada a ver. Tipo, ela queria ter saúde, sim. Ela queria perder peso, sim. Ele começou a compará-la. Ele começou a ridicularizar quando ela queria colocar determinadas roupas. Ele começou a dizer que ela era burra, que ela era inútil. Por quê? Porque no trabalho dela ela estava tendo dificuldades. E foi falando isso. O que isso foi acontecendo com ela? Ela não tratou ele nem da mesma forma, a princípio. Ela não tratou ele com generosidade. Ela foi se fechando. E quando ela começou a se fechar, gente, ela começou a deixar as coisas que ela gostava. Ela começou a parar de se arrumar. Ela começou a parar de procurar as amigas. Não fazia mais cabelo, não fazia mais unha. Parou de fazer exercício porque ela desanimou. Ela desanimou e desanimada, ela ficava cada vez mais preguiçosa. Olha, ele ficou maluco de ciúmes, disse que não deveria ter postado aquela foto. Aposto que sim. Ou seja, se o meu poder, né, se o meu lado dominador se sente ameaçado, muitas vezes eu preciso de alguma maneira rechaçar a outra para que a outra fique ali. Para que a outra fique ali. Só que, gente, isto é poder. Poder. Né? Então, o que a Bárbara poderia, né, fazer nessa situação era poder dizer, olha, eu postei a foto, mas porque eu espero um elogio. Eu também gosto de te elogiar, você está muito bem, você está muito bonito. Ou, sério, você não gostou da foto ou você sentiu ciúmes? Né? Quem sabe, Bárbara, você consegue dizer para ele, será que você não ficou com ciúmes, não? Eu ficaria com ciúmes se eu tivesse uma gata que nem eu lá nas redes sociais. Pode ter sentido ciúmes. Né? Então, a questão é como poder falar. E a primeira é muito ruim quando a gente recebe um insulto, bem isso, um insulto de alguém. E esse insulto linka com outros insultos que a gente levou lá atrás. Lá atrás na vida da gente. Você sabe, dentro da minha casa, eu custei muitos anos da minha vida, muitos anos, e mesmo sendo uma profissional da área, até eu me dar conta que algumas coisas que eu vivia eram maus tratos, foi muito tempo e muito trabalho. Você vai dizer, Cris, você é uma pessoa esclarecida que trabalha com isso, como é que a ficha não caía? Ai, gente, porque caía a ficha que você sofre maltrato da mesma pessoa que você ama e que te ama é muito sofrido.
A gente chama isso na psicologia de negação. A gente nega. E eu tenho certeza que vocês têm amigos que o parceiro ou a parceira ridiculariza o outro e a parceira leva na brincadeira ou o parceiro leva na gozação, como se não fosse uma coisa importante o que a outra está passando. E veja bem, eu não estou dizendo ele leva de boa, eu estou dizendo a pessoa nega, ela faz que isto não está acontecendo, porque é muito doloroso. E até porque, uma vez você não negando mais, você olhando de frente, de alguma maneira você vai ter que parar. De alguma maneira você pode parar. O que aconteceu com aquela paciente é que ela foi ficando cada vez mais reclusa, cada vez mais tímida, cada vez se mostrando menos, até que só ficou nela amargor, tristeza, raiva. Ela azedou. Vocês já ouviram o termo pessoa azeda? Pessoa azeda é que vai entulhando o lixo dentro, o lixo vai estragando, vai apodrecendo e a pessoa vai ficando assim, podre, por dentro, azeda por dentro. E aí o que ela começou a fazer? A mesma coisa. Ela, de acordo com ela, devolvia na mesma moeda. Na mesma moeda. E aí eles tinham brigas sem fim. Pessoas que se amavam, porque tinha amor, tinha amor. O que não tinha era respeito nesse funcionamento. Ambos tinham estima baixa. Ambos tinham estima baixa. Então, muitas vezes, as duas pessoas têm a estima baixa e aprenderam a reagir dessa forma, como forma de se proteger, como forma de se autoproteger da própria sensação de estima baixa. Faz sentido isso para vocês? Faz, né? E aí, por que muita gente, ou por que dificulta muitas vezes a pessoa se dar conta também disso? Uma é que algumas pessoas, elas meio que concordam. Por que eu digo meio que? Porque no fundo elas sabem que aquilo não pode ser verdade. Mas elas acabam meio que convencidas que elas de alguma maneira merecem ser chamada de burra. Cris, eu sou burra mesmo, eu não sou como tal pessoa, porque eu não tenho faculdade. Eu não fiz faculdade, então eu não sou assim inteligente como as demais pessoas. De onde é que ele tira isso? O que vida acadêmica tem a ver com inteligência? Ou com a pessoa ser burra? Outras pessoas me dizem, Cris, ele tem toda a razão, porque eu engordei tantos quilos, e é por isso que ele fala desse jeito. No fundo, eu mereço. Oi? Não. Você pode até te criticar e dizer, eu acho que eu passei do peso com essa história de pandemia, mas o que eu posso fazer para mudar isso? E não ficar me dizendo, eu tô gorda, eu tô feia, pode falar a verdade, tô ridícula. E as pessoas vão cada vez, achando palavras mais cruéis, às vezes para se referir a si própria. Porque se o bullying do outro é sofrido, vocês imaginem o auto-bullying, que é quando a pessoa se desmerece, que quando a pessoa acredita que de alguma maneira aquela outra pessoa tem razão.
Ou mesmo o companheiro ou a companheira dizendo, para mim, tu tá linda, para mim, tu tá bonita. E a própria pessoa diz, tô nada, tô nada. Dá uma olhada no estado que eu tô e a pessoa se desqualifica. Se desqualifica, entristece, desanima e não faz nada para mudar. Olha, pessoa educada e medo de desagradar a companheiro, ela não reage. Sim, Silvana. Sim, se coloca como educada. Sim. Muitas vezes, sim. Mas isso tem a ver também com a desconfiança, Silvana. Sabe qual desconfiança? A desconfiança é, ele deve estar certo em tudo que ele me diz. Logo, se eu contrapor, sair dessa relação, obrigar, se eu brigar, ele pode me deixar. E me deixando, quem é que vai me querer? É como se eu, com a sensação de merecimento, e um merecimento negativo, eu mereço isso negativamente. Se é como a sensação de pouca importância que eu sinto em mim mesma, de pouca estima, de pouco valor, é como se eu desconfiasse de mim mesma, de que eu sou capaz. E olha que algumas coisas, elas são tantas vezes repetidas que tu começa a acreditar. Tu começa a acreditar. Eu mereço ter um relacionamento ruim. E pior é que quem faz bullying, quando vê que a outra pessoa simplesmente aceita, entristece, vai subjugando, ela passa a acreditar que é assim que ela deva agir. Que é assim que ela deva agir. E se você age na mesma moeda, a pessoa continua achando que é assim que ela deva agir. Ou seja, ela age mal se você se submete e ela age mal se você retruca. Mas, Cris de Deus, agora tu deu uma confusão na minha cabeça. O que a gente faz então? A gente coloca que isso tem que parar. E fala em como você está se sentindo. Fala que você está triste. Fala que você está com dor. Não nega o problema. Não nega o problema. Não faz de conta que ele não está acontecendo. Eu tinha um programa que eu assistia, que era um programa do Chico Anísio. E ele fazia o papel de um marido muito grosso, muito ruim, que tinha uma mulher bem caricata. Caricata, eles exageram. Até não sei até hoje se aquilo era uma mulher ou se aquilo era um homem vestido de mulher, né? Um personagem. Eles colocavam uma peruca gigantesca, eles faziam uma boca toda borrada de batom. Eu acho que aquilo era até enchimento. O Nazareno, Bárbara, vocês são demais. Era o Nazareno. E o que o Nazareno falava? Olha a Fernanda aqui. Calada! Ela falava alguma coisa, ele dizia, isso não é uma mulher, isso é um trubufu. Isso não é só um trubufu, isso e ia dizendo horrores. E ela ria e dizia assim, como meu marido é engraçado, como ele é divertido, mas não da maneira que alguns colegas colocam, que é de forma resiliente, perdão. Não de forma resiliente, não a pessoa sendo forte, dizendo não estou nem aí para o que tu está dizendo. Não, era negando o maltrato, negando o abuso. Então, são personagens, né, que as pessoas riam do quadro, as pessoas achavam o quadro engraçado, e no final o Nazareno ainda dizia, tá com pena? Leva para ti.
Era um quadro muito cruel. A Magda, perfeito, Grazi, perfeito, a Magda também. Cala a boca, Magda. Isso não é uma mulher? Isso é, e ele dizia a mesma coisa. Olha quantas mulheres encaravam o bullying como uma coisa engraçada. Algumas, ele dizia para a pessoa que ela era meia burrinha. Sim, exatamente, Dina. Exatamente. Só aqui a gente já lembrou de 3 televisivas. Televisivas quer dizer que eram postas para que as pessoas rissem delas. E elas não saíam dos seus relacionamentos, né? Tampouco, a Magda até me parecia um pouco resiliente, né? Ela me parecia um pouco resiliente, parecia mais divertida, mas as outras não pareciam divertidas. E pelo contrário, elas se demonstravam desleixadas, feias. Feias no sentido de que o batom era passado de qualquer jeito, né? Talvez abandonadas por elas mesmas. Abandonadas por elas mesmas. O meu fica falando para eu sair de casa. Então, isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa horrível. Então, Karina, é importante tu poder dizer, isso é uma coisa muito dolorosa. Porque, no fundo, Karina, ele não gostaria que tu saísse de casa, porque o marido que quer que a mulher saia de casa, ele diz, acabou. O marido que quer sair de casa, ele diz, acabou. Mas tanto a mulher quanto o homem, porque os dois fazem isso, que ficam dizendo, a porta é a serventia da casa, pode sair. Quer ir embora? Vai, a porta está aqui. No fundo, a pessoa não quer isso. De alguma maneira, a pessoa está disputando, de alguma maneira, a pessoa está querendo mostrar poder, a pessoa está querendo dizer, tipo assim, ó, nem quero mesmo. O que não é verdade, porque muitas vezes, quando o casal se separa, né, eles sofrem, eles ficam mal, eles não querem ficar longe. Eles não querem ficar longe. Outras vezes, né, é a vergonha dos próprios sentimentos. Eu vou te dizer que é mais fácil, às vezes, devolver o bullying. Quem é você que está aí com essa barriga pendurada? Quem é você para me dizer tal coisa, sendo que tu tá, ou desmerece uma coisa que o marido falou errado, enfim. Porque nós estamos muito falando aqui das pessoas que sofrem bullying. Mas a gente está falando um pouco de quem faz bullying. E quantas vezes, sem querer, mas talvez até por essas coisas sociais, a gente acaba fazendo bullying. Bullying, às vezes, de amigos, mesmo que seja na brincadeira. Bullying da gente mesmo. Bullying do nosso parceiro ou da nossa parceira. Uma piadinha. Esses dias eu recebi uma piadinha na internet e eu levei essa piadinha para uma aula que eu dei, porque dizia assim, ai meu amor, tu tá uma gata. E ela disse, ai sério amor? Ele disse, gorda, peluda e de bigode. Era uma piada. Era para ser uma piada, eu não achei graça, não sei por que eu não achei graça, mas era para ser uma piada. Talvez eu não achei graça, porque, de alguma maneira, eu me comovi com a mulher que estava do outro lado. Eu me comovi com a mulher que estava do outro lado, e que era uma mulher fictícia. Eu vou ser bem sincera, eu me comovia muito com a esposa do Raimundo. Eu acho que era aquela. A Magda, ela me parecia assim, toda arrumada, toda na dela, que parecia que ela não estava nem aí mesmo. Dizia, ai, Caco, ai, e tudo bem, ela desqualificava aquilo ali, mas ela me parecia que estava legal, que ela tinha uma estima legal, que ela não estava nem aí para ele.
O que não significa que não estivesse doendo, nós nunca vamos saber. Por quê? Porque só quem vai saber disso é ela. Só quem vai saber disso é ela. Outra coisa que vem junto com o bullying é que quando a gente sofre muito bullying, sabe como é que a gente acaba se sentindo? Impotente. Impotente. Então, como é que eu vou dar uma virada de mesa e sair desse relacionamento? Como é que eu vou dar uma virada de mesa e dizer, só um pouquinho, fulano, isso é horrível para mim. Eu me sinto muito mal. E se eu começar a agir da mesma maneira, vão ser dois se sentindo muito mal. E daqui a pouco, nós vamos estar tão desqualificados e vivendo só na desqualificação que nossos filhos vão se sentir desqualificados. O que vai acontecer com a nossa família? Que valor a nossa família vai ter? Quem é que vai dar valor? A mim, ao meu parceiro, aos meus filhos? Se não formos nós. Se não formos nós. Como é que nós vamos querer ficar juntos uma vida inteira? Se o tipo de conversa que a gente vai ter com o outro vai ser de agressão, de insulto, desfazendo, desqualificando, invalidando o outro. Como é que nós vamos seguir uma vida juntos assim? Como é que nós vamos ter uma boa relação assim? Vocês concordam comigo? Então, gente, autoestima tem muito a ver com merecimento, com qual valor você se dá. Eu vou querer fazer uma live com você só sobre isso, só sobre estima. E não é desfazendo o outro, ou desfazendo a gente mesmo, né, que a gente vai melhorar qualquer relação. Qualquer relação. Não é a gente tendo a sensação de que a gente não tem valor, ou que o nosso parceiro não tem valor, que nós vamos melhorar a nossa relação. Não é negando que o que está acontecendo comigo é maltrato. Até hoje, eu não sei se o que eu vivia na minha casa era negação ou era repressão. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Isso também é uma espécie de bullying. É quando você intimida o outro, nem que seja só com olhar. E a pessoa vai se fechando e não tem coragem. Coragem. Coragem é agir com o coração. Agir com o coração. Eu acho muito ruim nosso filho escuta tudo. Ele tem autismo severo e não fala, mas entende. Com certeza entende, Karina. Então, isso tem que parar. Isso tem que parar. Né? E a Júlia está perguntando aqui, quando o parceiro nunca faz elogio, comece você fazendo elogio para ele. E não uma vez, não duas vezes, várias vezes. A ponto de desconcertá-lo com o elogio. A ponto de deixá-lo encabulado com o elogio. Mas não vale elogiar de maneira mentirosa. Mas vamos ser sinceros, a gente elogia muito pouco e não é porque nós não temos qualidades. A gente elogia pouco porque a gente não aprende a elogiar. Eu sou pior ainda, gente, porque eu sou de uma geração que dizia assim, se elogiar, estraga. Se elogiar, estraga. Silvana, tu vai querer casar assim quando chegar teu momento, tá? Não tem tantos problemas assim, não.
Tem problemas, mas tem solução. E outra coisa é que casamento é uma construção. A gente vai aprendendo junto, a gente vai se melhorando junto. Ao contrário do que pode aparecer, e é claro que eu falo aqui muito dos casais que estão em crise, né? Eu vou te ser bem sincera, para mim, nada melhora mais as pessoas do que um bom relacionamento. E o bom relacionamento, ele vai ter quiprocó, ele vai ter desafios, ele vai ter desentendimentos, ele vai ter brigas, ele vai ter crises. Mas ele vai ter muitas coisas boas, gente. Muitas coisas boas. Né? E, bom, eu acho que tanto acredito nisso, que eu sou uma defensora dos casamentos. Você sabe disso aqui. Eu abertamente falo que eu acho uma relação uma coisa maravilhosa. Uma boa. E quando ela não tá boa, a gente aprende com as crises que tem, a gente tenta se melhorar, a gente tenta melhorar o outro, mas não dizendo para ele o que ele deve ou não estar fazendo, mas elogiando os aspectos positivos, podendo, por exemplo, dizer como a pessoa pode fazer melhor, né? Sugerindo coisas para deixá-la melhor e não para desqualificar. Eu posso fazer isso comigo mesma, eu posso dizer, olha, estou precisando pintar o meu cabelo, porque ele não está legal. Ok, eu estou dizendo que o meu cabelo não está legal e que eu preciso pintar. Mas eu não preciso dizer está ridículo. Eu não preciso dizer que absurdo, que coisa mais feia, que cabelo de... E aí, quando as pessoas começam a dizer coisas absurdas do próprio cabelo. Ou do cabelo da companheira. Né? Então, o que vocês podem fazer? Primeira coisa é o casal entender. Buscar entender o que está acontecendo. Um está desmerecendo o outro. Um está sendo desmerecido pelo outro, porque se eu desmereço o meu parceiro, eu estou sacaneando a minha relação. Se eu não aprender por um óculos que olhe com bons olhos o meu parceiro, eu estou sacaneando a minha relação, a mim mesmo. Porque esse casamento, ele é nosso. Esse casamento, ele é nosso. A menos que eu não queira mais a pessoa. E se uma pessoa você falou uma vez, você falou duas, você falou três, você fala de como você está se sentindo, que você está triste, né? Que você se sente mal, que você se sente humilhada, rejeitada, sem valor. E a pessoa não para, bom, quem vai ter que parar é você. E buscar alguém que olhe para você como você realmente é. Uma pessoa que merece, como todas, ser amada, ser respeitada, ser querida. Acha que a indiferença faz chegar nessa regressão. A indiferença é horrível, gente. A indiferença é uma forma das piores de agressão. Porque quando você não se sente vista, é quando você não se sente existindo. É horrível, é horrível. Então, buscar entender o que acontece na relação. A segunda coisa é demonstrar para outra pessoa que ela é importante, mas que você também é importante. E que vocês não estão disputando para ver quem é melhor, se desqualificando. E, pessoal, é uma tristeza, mas isso acontece muito profissionalmente também. A competição entra em jogo e as pessoas começam a se desqualificar umas às outras, para elas se sentirem bem. Isso é horrível, gente. Isso é horrível. Olha que coisa maravilhosa que a Jaque fez hoje comigo. A Jaque é minha colega. E quando ela viu a chamada, que eu ia falar de bullying,
Ela mandou uma mensagem: Cris, olha esse vídeo fala disto. Gente, isso não é o máximo? Há poucos dias um colega me disse: Cris, ai, me desculpa a sinceridade, mas eu acho um absurdo você fazer as lives. E tu conta, e tu fala, e tu dá um monte de conteúdo. Eu fiquei parado olhando, não entendi. E sabe o que é? É que outros colegas vão pegar tudo isso e vão usar. Mas não é a intenção? A intenção não é que vocês, meus colegas, meus amigos, minha família que está aqui, pegue tudo isso e aproveite? É essa a intenção, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente melhora, é assim que a gente muda a sociedade. A sociedade, gente, ela não muda lá com o presidente. Uma ova, gente. A sociedade começa a mudar dentro da gente, quando a gente se sente merecedor, quando a gente faz o nosso parceiro e a nossa parceira se sentirem merecedores de amor, de valor, de afeto, de respeito. De respeito, gente. E quando alguém, de alguma maneira, não se sente assim, não se sente validado, se sente com a estima ruim, mesmo quando o parceiro valida. Mesmo quando o parceiro valida. Ai, 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 ai. Aí está na hora de buscar ajuda. Ajuda profissional. Aí está na hora de buscar ajuda profissional. Por quê? Porque às vezes tem feridas aqui dentro. E essas feridas a gente vai querer que o parceiro cure. E o parceiro elogia. O parceiro valida. O parceiro faz um monte de coisa. E sabe o que acontece? Nada. Porque aqui dentro, tem feridas que não curaram. E às vezes tem feridas que curaram, mas que volta e meia ainda dói um pouquinho. Sério. Sério. Eu vou dizer que eu estava muito pensando nessa live desde sábado. Domingo. Eu estava dentro do avião quando eu comecei a pensar sobre isso. E dentro do avião eu vim pensando um pouco na minha história e nos maus tratos e bullying que eu sofria, que eu vou contar numa outra oportunidade para vocês. E decidi que eu tinha que falar sobre isso. Não façam bullying com vocês mesmos. Não façam bullying com o parceiro, com a parceira de vocês. Não façam bullying. Porque mesmo que você seja resiliente e que você faça de conta que você não tem nem aí, ou que você desarme a outra pessoa que está fazendo bullying com o teu elogio, às vezes isso não funciona, porque machuca por dentro, no dentro. Aqui tu vai dizer, mas aqui fica machucado, às vezes para toda a vida. E só essa semana, treinem elogiar. Treinem elogiar. Elogiem. Elogiem uns aos outros. Elogiem vocês. Elogiem. Meus amores, muito obrigada.